Será que ele gostou do jogo do Vasco? Porra, tá de sacanagem comigo, porra? Nossa senhora, que língua afiada. Onde você aprendeu isso? Na escola? Ah, na escola da vida. Eu sou raiz, rapaz. Comigo sei, não tem mimimi, não. É verdade que você vendia bala no trem? Claro, primeiro eu fui pipoqueiro. Primeiro engraxate, depois pipoqueiro, depois fui promovido para baleiro. Mas era do cinema local na cidade de Paraíba do Sul, chamado Cinema Brasil. Que isso. Tem história esse moço. Não, eu estou trazendo ele aqui para a gente falar do empate do Vasco. Tem que barrar o Verrete, hein? Então, se inscreve aí, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e você vai ajudar. Quase 100 mil, hein? Não, mas já também esse 100 mil está demorando pra cacete. Mesmo, né? Mas eu sei que vai acontecer. Eu acho que vai ser no agosto, no mês de agosto. Se Deus quiser, você vai atingir os 100 mil. Se Deus quiser, com a sua participação também. Se inscreve aí. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, está aqui meu amigo Dé Aranha. E eu até perguntei para ele, se é verdade que você vendeu bala? Ele falou que foi pipoqueiro, ele foi engraxate. Primeiro que na nossa época de criança, a garotada para arrumar um trocado para tomar Guaraná, tinha que fazer isso, né, Dé? Não tenha dúvida. Nós somos de berço muito pobre. Sim. Eu sou de uma família paupérrima, né? Minha mãe lavava roupa para as pessoas da cidade. Meu pai não gostava muito da Voz do Brasil, não gostava muito de trabalhar. Então, 6 filhos, né? Nossa Senhora. Então, não tinha televisão lá não, pô? Até tinha, mas era dos outros. A minha casa nunca teve televisão, não, infelizmente. Eu sei disso. É engraçado a gente contar isso, muita garotada não vai entender que, de repente, em casa tem 3, 4 aparelhos de televisão. Verdade. Mas era comum você abrir a sua sala para receber os vizinhos que não tinham televisão naquela época, para ver a novela, o jogo, né? Eu sou do tempo do National Kid, cara. Aquele, não é? Eu ia na vizinha, na janela, uma porrada de gente naquele horário, ficava todo mundo filmando, né? Mas eram bons tempos, não tinha celular, não é? Não. As crianças viviam na rua, não tinha violência, você era criado solto, né? Apesar de todas as dificuldades, você jogava uma semente no quintal, nascia. Né? Frutas espalhadas por tudo quanto é canto. Então você não passava fome, não. Passava dificuldade, sim. Mas olha, isso aí é a história da maioria do Brasil, dos brasileiros, né? E a minha não é diferente, não, Hélio. Por que eu estou perguntando tudo isso para o Dé, a gente está comentando isso? Porque o torcedor vascaíno hoje, ele parece que o filme é repetido. Vem jogo, passa jogo. O último jogo que o Vasco ganhou foi aquele do São Paulo, que jogou muito bem. De lá para cá não ganhou mais, Dé. Olha, Wellington, para ter uma ideia, os 2 últimos jogos do Vasco que eu fiz foi aquele sofrimento diante do Operário, lá em São Januário, em que o Léo Jardim acabou sendo o grande protagonista. E agora há pouco, o jogo contra o Inter, que, aliás, foi um primeiro tempo, para mim, o melhor primeiro tempo do Vasco nesta temporada. Não vou dizer que o segundo tempo foi a mesma coisa, não. Até porque o futebol é assim, Hélio. É 2 em 1. Você sempre fala, né? Uma coisa é o primeiro tempo. São 2 jogos em 1, né? E por quê? Por que acontece isso? Porque você entra no vestiário, o técnico resenha, conversa, muda algumas peças, não é? E aí o jogo tende a mudar. E o Vasco passou o maior sufoco, mas acabou, pelo resultado em si, conquistando um ponto que foi suficiente para tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Deixa eu te pegar. O que você achou do caso do Léo Jardim? Foi bem expulso, foi mal expulso, não era para ser expulso? Você que foi atacante, você que conviveu com os goleiros na área. Bom, aí eu estou te perguntando, você está me perguntando, eu vou perguntar a você. Quando foi que aconteceu isso? Futebol brasileiro é raro, né? Esse árbitro, ele já tinha expulsado no ano passado do Criciúma. Aí a gente conta 2 casos. Mas só ele.
Só ele. Só ele. Então é uma coisa de ordem pessoal. Então isso aí é espécie de um critério de um árbitro só. Quando, na verdade, para ocorrer isso aí, tinha que acontecer mais de vezes. Eu acho que ele exagerou, né? Claro que o árbitro, claro que o Léo Jardim colaborou. Mas vem cá, eu te pergunto, eu fiz um jogo do Flamengo diante do Bolívar. E o goleiro Rossi. O Rossi. Foi lá no... Ele, malandro, ele ganhou pelo menos dos 90, mais os 5 de 10 de acréscimo. Ele ganhou pelo menos 20 minutos de jogo. Ele ia lá no alambrado. Sacanagem. Então são critérios, né? Eu espero que agora, eu quero ver a partir de agora. Então, você é a favor que outros goleiros sejam expulsos? Bom, desde o momento que você abuse do direito de fazer cera. Agora, qual o goleiro que não faz? Todos. Esse é que é o detalhe. E em cima do que você está falando, toma o cartão amarelo e acha assim, já me deu o amarelo, não vai me expulsar. Não, não é bem assim. Eu acho que se o cara abusar, fizer, né? Mas olha, é um recurso que não é só o goleiro que tem, não. A maioria dos jogadores brasileiros fazem isso, né? E o pior que isso aí acabou sendo o protagonista. Isso. O Inter acaba empatando o jogo. O goleiro do Vasco que entrou, ele não tinha colocado a mão na bola ainda. Quando entrou, não foi falha dele. Mas a circunstância e a maneira que o árbitro fez isso aí, para mim, é uma coisa que eu espero ver mais daqui para frente. Porque se não acontecer isso mais vezes, Wellington, então para mim é perseguição pura. Missa encomendada. Missa encomendada, né? Agora, em relação aí, eu fiz esse jogo. E agora eu estava vendo, ouvindo, era o Gerson, o garotinho, né? E o Gerson, foi o garotinho? Foi o garotinho. Foi o garotinho e o Gerson. Eu estava vendo e ouvindo. Agora, é um retrato de que você falou aí, de um filme repetido. O Vasco tem dado, Wellington, muitas sortes. Eu digo muita, mas muita sorte, porque no ano passado ocorreu a mesma coisa. Os sorteios, o Vasco só pegava baba. Baba no sentido, com todo respeito a... Né? Porra, vamos falar sério? O Operário, Série B, o CSA, não é? O CSA, Série C, com todo respeito. Futebol de hoje, claro. Mas o Vasco era muito favorito. Lá tinha mais torcida do Vasco, eu acho que até do que do CSA. Com a maior certeza. Não é? E aí o que a gente vê? Uma repetição dos mesmos erros, uma mesmice, um elenco que não... uma defesa ruim, um ataque cardíaco, né? E erros sucessivos do técnico, que tem uma coisa que para mim é fundamental. Quando o Vasco estiver sendo pressionado e ele precisar de jogar no contra-ataque, a primeira alternativa que se tem que fazer é substituir o Verratti. Isso que é o detalhe. E colocar o Ryan na frente. Isso aí é obrigado ele fazer. Foi perguntado isso para ele na entrevista coletiva. Não está na hora de descansar o Verratti, usar um plano B? Ele falou, não, ele é o nosso artilheiro, ele é o fazedor de gols. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Eu quero lembrar para você, porque o Verratti é um peixe fora d'água, fora da área. É um inútil. Você todo jogo, quando você vê ele no meio campo, na defesa... Eu falo isso há muito tempo. Sabe o que acontece? Ele está jogando de cabeça de área, de coisa. E aí não produz como centroavante. Ele não é mais nenhum garoto, não é? E a característica dele, nenhuma velocidade. Então é como se o Vasco, ao ser pressionado, é diferente, por exemplo, o Vasco jogar em São Januário, pressionando o adversário, que está entrincheirado dentro da área. Aí o Verratti é necessário. Por quê? Porque a alternativa da bola jogada para dentro da área e ele de cabeça não tem igual. É quase como um chute. Mas no futebol normal, jogado, ele não joga. Então aí cabe ao técnico, quando o Vasco estiver sendo pressionado, com resultado favorável, ou então ele jogando em casa, pressionando o adversário, é necessário o Verratti. Agora, jogando fora de casa, sendo sufocado e precisando do contra-ataque, a primeira coisa que ele tem que fazer é adiantar o Ryan
e tirar o Verratti. Se não fizer isso, está pisando na bola, está fazendo lambanças. Aliás, o Diniz tem feito muita lambança. A começar pelo João Vitor. João Vitor, meu parceiro, infelizmente, a torcida já pegou no pé dele e não está dando mais para ele não, amiguinho. Ele já vai ter que arrumar outra alternativa. Muito bem. Nossa senhora, que língua, hein? Você concorda? O Verratti é isso mesmo? Tem que tirar? Quando precisar de alguém para o meio. O ataque também, João Vitor, você concorda também com o De Aranha? Deixa aí o seu comentário, se inscreva no Wellington Campos FC. Não fica incomodado, talvez a gente está um pouquinho no escuro e não estamos aqui namorando no escurinho, não. Nós estamos, porque a gente está aqui no Maracanã. E também daqui a pouco vai ter Flamengo e Atlético pela Copa do Brasil. A galera da produção do Flamengo vai passando ali. Então, que o Garoni complemente, né, termine aqui o raciocínio dele em relação ao empate do Vasco. Tô ouvindo o Garoni? Garoni, deixa eu ver se eu tô te ouvindo aí. Você me escuta bem? Estou escutando. Pode complementar. Vamos tentar complementar aqui o raciocínio sobre o que aconteceu com o Vasco ontem, Garoni. Segunda vez censurado, hein? Brincadeira. A quem interessa silenciar, hein? Segunda vez que interessa calar, André Garoni. A gente está botando aqui na tela alguns dados que o GE trouxe hoje. O Vasco é o segundo time da Série A, né? Que mais finalizou desde o Campeonato Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, né? Perdão. E o Vasco não venceu pós-Copa do Mundo. Então, assim, o Diniz se apega muito a isso, né? De ser um time que tem produzido, efetivamente tem finalizado bastante, tem construído algumas oportunidades. Aí você vê 52 finalizações dentro da área, 31 delas no alvo e só 3 gols até agora. Mas assim, esse número é o quantitativo, né? Isso é uma análise quantitativa do que tem produzido o time do Vasco. Se a gente for dar um salto para análise qualitativa, a gente vai ver que essas 100 finalizações, e inclusive essas 52 de dentro da área, que já são praticamente 50% só, ou seja, metade das tentativas do Vasco já são de fora da área. Não é comum você ter, até porque o Vasco não tem grandes chutadores de fora da área, com exceção talvez o Coutinho. Coutinho e Ryan, vai. O Nuno bate bem de fora da área? Sim, mas não é necessariamente aquele cara que vai te entregar 15 gols numa temporada. É um ponta de 7, 8, 9 gols por temporada, numa temporada boa até agora da carreira. E o Coutinho não tem jogado, né? O Coutinho vem numa sequência aí, ficou 4 jogos, se eu não estou enganado, fora. O Ryan, sim, vive um grande momento, talvez seja o jogador que mais evoluiu. Mas você tem o seu centroavante, que é o Verratti, que não vive uma grande fase. Se a gente for olhar, sair do quantitativo e for para o qualitativo, dessas 52 finalizações de dentro da área, umas 30 pelo menos, eu não tenho os dados exatos aqui, mas eu posso te garantir que pelo menos metade foram tentativas de cabeça do Verratti. E a grande maioria das cabeçadas não são cabeçadas limpas, são sempre bolas em disputa. Então isso tem um peso, né? Você vai fazendo corte, finalizações totais, 100, beleza. 52 de dentro da área, que é onde você já tem um pouco mais de chance de marcar gol. Dessas 52, você transforma isso para 25, 30, ou talvez 25, 30 de cabeça. Então sobra 20 ali realmente de uma finalização, mas muitas delas travadas. O Vasco tem tido muita dificuldade para finalizar, criar chance clara. Então, assim, o Vasco tem tido um volume ofensivo? Tem tido sim, mas quase sempre terminando em cruzamento para dentro da área, muito chute de média distância e longa distância, sem ter grandes chutadores. Os volantes do Vasco não são grandes batedores de média distância, até arriscam, Hugo Moura arrisca, Tietchan arrisca, mas não são jogadores que normalmente fazem muitos gols. Então você tira muito dessa eficiência do time, que sempre passou muito pelo Verratti. Então o Vasco hoje vive uma escassez de gols que passa pelo seu centroavante, que sempre foi a principal referência, e que não tem reserva. É o que a gente acaba rodando aqui, a gente vai passar pelo trabalho do Diniz, mas você acaba sempre esbarrando na questão que é falta de elenco. A gente viu agora o jogo do Fluminense com o Everaldo, que na teoria é um reserva, ou chegou como um reserva para o Cano não vive grande fase, Everaldo assumiu essa titularidade, fazendo 2 gols. O Vasco não tem, ainda tem o John Kennedy. O Vasco não tem sequer uma opção para ser o reserva. O mais próximo disso é o GB, que está machucado, que é o menino da base. O David pode ser um centroavante? Pode, mas o Nuno não joga 90 minutos. O Nuno já precisa de um reserva para ele. O David tem sido titular porque o Coutinho não joga. Então, assim, não dá para fazer mais de uma função. Não adianta você cobrir um buraco e abrir outro. O Vasco tem que ir no mercado contratar jogadores que auxiliem não só o Verratti, mas que disputem, inclusive, posição com o Verratti para aumentar essa eficiência do time que tem sido muito baixa.
Eu concordo com você, o Vasco fez um jogo melhor do que o CSA, mas não foi tão melhor quanto deveria ser para um time que está na primeira divisão contra um time da terceira divisão, né? O CSA, com toda a torcida que tem lá. Tava bonito de ver o estádio Rei Pelé ontem. Eu adoro ir nesses jogos, né? Cobri muitos desses jogos em capitais mais distantes, capitais fora aqui do eixo Rio-São Paulo, e é sempre muito lindo de ver como é que esses times, que são times mais regionais, obviamente, mas como é que eles têm uma torcida maciça naquelas capitais, naqueles locais. Lindo de ver ontem o espetáculo da torcida do CSA, que poderia ter vencido o jogo no fim da partida, como a gente falou, quando estava com um jogador a mais. Corre risco de eliminação na volta. Raíza, Papa, Vasco pode dançar nessa volta aí. É sempre tenso, né? Vim com 0-0 pro Rio de Janeiro, nessa fase que tá o Vasco, nessa situação. Eu acho que vai ser meio tenso esse jogo da volta aqui, hein, Raíza? Sem dúvida, Ilan, sem dúvida. Pelo que a gente viu do jogo ontem, né? Foi um jogo de igual para igual. O CSA e Vasco, o CSA tava CSKA é poderoso. Empatou com o Vasco empatou com o CSKA. No Rei Pelé. Mas é o CSA. O CSA foi, não teve medo do Vasco, né? Jogou, perturbou o Vasco ali em alguns momentos, enfim. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil em São Januário, porque a pressão em cima do Vasco vai ser grande, né? Não só da torcida, mas a responsabilidade. O CSA vai mais à vontade pro jogo e pelo que a gente tem visto do Vasco, tudo pode acontecer. Aquela sua previsão, não duvido não de acontecer. Esquisita, né? Ficou esquisito. Pois é. E tem o Mirassol no meio do caminho ainda, né? Pro Vasco. O Vasco ainda pega o Mirassol lá em São Paulo agora no fim de semana, que se não vencer, e é um jogo muito difícil, o Vasco não é favorito contra o Mirassol, você bota mais uma pressão ali no time, mais uma pressão na diretoria, mais uma pressão no Diniz, que pode ser jogo decisivo contra o CSA para todo mundo, principalmente pro Diniz, né? Mas olha aqui, gente, vamos voltar à real aqui, botar o pé no chão, né? Voltar à realidade. Cara, se o Vasco na volta em São Januário não conseguir vencer o CSA por 1-0, sim, aí tem alguma coisa muito... A gente tá falando, né, falando uma pitada de brincadeira no meio da história, porque a gente já viu esse filme acontecer algumas vezes. Eu acho que vai ser um jogo mais ou menos dramático, sim, pro Vasco na volta, mas também não duvido, e não vou achar nada de fora da obrigação, se o Vasco começar o jogo e fizer 2-0 no primeiro tempo e deixar a coisa muito mais tranquila. Seria mais ou menos o óbvio, o lógico e quase uma obrigação. Só vai acontecer esse quadro de dramaticidade, vai ficar uma situação muito complicada, muito tensa, se a gente estiver revendo coisas que de fato já aconteceram e que podem acontecer com um time que ainda está inseguro e que não está consolidado, como esse Vasco do Fernando Diniz. Mas na lógica, o Vasco tem que vir para o Rio de Janeiro e ganhar esse jogo com uma certa tranquilidade, 3-0, 4-1, alguma coisa do gênero. Então, sinceramente, acho que é um jogo meio complicadinho, sim, né? Pelo momento psicológico que está vivendo o Vasco. Mas eu acho que o Vasco classifica. Acho que vai classificar. Eu não consigo imaginar nada tão fora da lógica desse jeito aí, Garoni. O problema do Vasco tem sido o primeiro gol. Você tirar daquele 0, como poderia ter acontecido ontem, por exemplo. Se fizesse 1-0, talvez o jogo mudasse o panorama ali e o Vasco conseguisse até uma vitória tranquila. Pelo volume ali que teve, mas tem essa tensão ainda do primeiro gol. O Vasco não tem conseguido, até quando sai, consegue, contra o Inter e tal, você consegue pontuar, mas aí tem tido dificuldade para sustentar, mas contra adversários da Série A. Da Série C, o CSA já é um time que talvez não vá conseguir propor contra o Vasco depois, caso saia atrás. Aí o Vasco pode conseguir se beneficiar. É um jogo tenso, vai depender muito do que o Vasco vai fazer no fim de semana também. O Vasco precisa vencer do Brasileiro. Não é só a Copa do Brasil. O foco é o Brasileiro para não ser rebaixado. Se o Vasco conseguir um bom resultado contra o Mirassol, talvez na terça chegue com mais confiança, com mais moral e aí consiga talvez construir uma vitória mais tranquila, como deveria e poderia ter construído ontem. Legal. Classifica, Raíza. Vasco, rapidinho. Classifica, Papa, Raíza. Vasco classifica? Eu não consigo garantir isso não, tá? Eu acho que ainda é o favorito para classificar. Foi o que você falou, se o Vasco ganhar de 1-0, fizer de um gol de diferença do CSA em casa, em São Januário, não merece nem estar disputando a Série A. Não merece nem disputar a Série A. Mas esse Vasco vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Tá dando trabalho. Já tá dando. Vai dar trabalho pro torcedor. Pra mim, prepara o Rivotril, prepara o calmante, maracujina. Ô, Papa, sabe o que o pessoal tava escrevendo no nosso chat aqui quando caiu a nossa transmissão? Adivinha? Adivinha, que tá tudo, só olhar o chat ali.
O Vai lá Papa olhar tava o que tá no incitando chat as pessoas que eu Tem vi. 200 mensagens Só assim. Foi que- só falar no Vasco. Foi só falar, não é isso não. Foi só começar a botar o Garone pra falar do Vasco, Vasco. Isso é censura, hein? Nem caiu, Isso é Vasco. censura, hein? Cabe Mas processo, não é hein? mentira, né? Esse aqui é o pior. Gente, ó, deixa eu parar um minutinho pra falar seríssimo aqui com vocês. Aí, Antes da Raiz. tem do Papa alguém perguntando complementarem. se você tá calmo aqui, lá, ó. Quem tá Tem um perguntando? cara que tá Deixa eu ver. preocupado aqui, ó. É quem, hein? Eu É tô quem? sempre preocupado com meu amigo Zé Ilano. Tô sempre preocupado, porque às vezes tiram ele do sério. Ilano, não tô mais de idade de ficar nervoso, não. Vamos procurar Eu uma sei, calma. Mauro, eu sei. Nós não estamos. Você tá, Eu o sou Mauro tá fã me ouvindo, daquela não tá aquele seu ouvindo. megafone, cara. Eu tô quase pegando emprestado contigo. Show de bola aquele megafone, maravilhoso. Valeu, Maurão, E valeu, valeu. Mas tem que mandar thumb, então, do 16 embora megafone, ainda, O hein? megafone assim, cara, já é um legal. camarim. Não, é Você maravilhoso. já imaginou Quarentena. o Mauro César Pereira com o megafone na thumb? Explosão, hein? 40 mil, Ô, 50 Papa, mil você sabe qual é, simultâneos, hein? Vai você acontecer. sabe qual é o apelido do Mauro César, não? Vou passar pra você. É Papagaio Soft. Sabia dessa? Pergunta pra ele, vai te explicar depois. Salve, torcedor do Vasco da Gama, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Verrete vem atuando muito mal aí com a camisa do Vasco, o torcedor vem pegando muito no pé do jogador, mas o Vasco tem um confronto decisivo contra o Mirassol e depois o jogo de volta contra o CSA em casa, que o Vasco não pode dar mole e avançar de fase na Copa do Brasil. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!